A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. Nosso programa de hoje vamos relembrar o tema Prática nas Sessões Espíritas, abordados por Francisco Cândido Xavier e por Emmanuel. E a primeira questão é a seguinte: como deveremos entender a sessão espírita? Responde Emmanuel: a sessão espírita deveria ser, em toda a parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo, de modo que, entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa e sincera, pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de 2 ou mais corações em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será sempre santificado pela presença do seu amor. Foi perguntado ainda como se deve conduzir uma sessão espírita na abertura e no encerramento. E disseram Chico e Emmanuel: nesse sentido, há que considerar a excelência da codificação kardeciana. Contudo, será sempre útil a lembrança de que as reuniões doutrinárias devem observar o máximo de simplicidade, como as assembleias humildes e sinceras do cristianismo primitivo, abstendo-se de qualquer expressão que apele mais para os sentidos materiais que para a alma profunda, a grande esquecida de todos os tempos da humanidade. E nas sessões, os dirigentes e os médiuns têm uma tarefa definida e diferente entre si? Nas reuniões doutrinárias, o papel do orientador e do instrumento mediúnico deve estar sempre identificados na mesma expressão de fraternidade e de amor acima de tudo. Mas existem características a assinalar para que os serviços espirituais produzam os mais elevados efeitos, salientando-se que os dirigentes das sessões devem ser o raciocínio e a lógica, enquanto o médium deve representar a fonte de água pura do sentimento. É por isso que nas reuniões onde os orientadores não cogitam da lógica e onde os médiuns não possuem a fé e desprendimento, a boa tarefa é impossível, porque a confusão natural estabelecerá a esterilidade no campo dos corações. E o agrupamento espiritista pode ser organizado sem a contribuição dos médiuns? Responde Emmanuel: nas reuniões doutrinárias, os médiuns são úteis, mas não indispensáveis, porque somos obrigados a ponderar que todos os homens são médiuns, ainda mesmo sem tarefas definidas nesse particular, podendo cada qual sentir e interpretar no plano intuitivo a palavra amorosa e sábia de seus guias espirituais no imo da consciência. Perguntado ainda se será aconselhável a determinação de dias e semanas para a realização das tarefas espíritas, responde Emmanuel: qualquer dia e hora podem ser consagrados ao bom trabalho da fraternidade e do bem, sempre que necessário. Mas, nas reuniões dedicadas ao esforço doutrinário, faz-se imprescindível a metodização de todos os trabalhos em dias e horas pré-fixados. E há estudiosos da doutrina que se afastam das reuniões
quando as mesmas não apresentam fenômenos, como se deve proceder para com eles? Os que assim procedem, diz Emmanuel, testemunham por si mesmos plena inabilitação para o verdadeiro trabalho do espiritismo sincero. Se preferem as emoções transitórias dos nervos ao serviço da autoiluminação, é melhor que se afastem temporariamente dos estudos sérios da doutrina, antes de assumirem qualquer compromisso. A compreensão do espiritismo ainda não está bastante desenvolvida em seu mundo interior, e é justo que prossigam em experiências para alcançá-la. O êxito dos esforços do plano espiritual em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de homens que o busquem, mas da qualidade dos trabalhadores que militam em suas fileiras. E foi perguntado também por que motivo a doutrinação e a evangelização nas reuniões espiritistas beneficiam igualmente os desencarnados, se a este seria muito mais justo o aproveitamento das lições recebidas no plano espiritual. Ao que eles responderam: grande número de almas desencarnadas nas ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se por algum tempo incapazes de apreender as vibrações do plano espiritual superior, sendo conduzidas por seus guias e amigos redimidos às reuniões fraternas do espiritismo evangélico, onde as visitas amoráveis desses mesmos mentores no plano invisível se processam os dispositivos da lei de cooperação e benefícios mútuos, que rege os fenômenos da vida nos dois planos. Como deverá agir o estudioso para identificar as entidades que se comunicam? Os espíritos que se revelam através das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras. Determinados médiuns, com tarefa especializada, podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenômeno literário, nas equações da ciência ou satisfazendo a certos requisitos da investigação. Todavia, essa não é a regra geral, salientando-se que as entidades espirituais muitas vezes não encontram senão um material deficiente que as obriga tão só ao indispensável no que se refere à comunicação. Devemos entender, contudo, que a linguagem do espírito é universal, pelos fios invisíveis do pensamento, o que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento acerca de todas as ideias lançadas nas mensagens medianímicas, guardando-se muito cuidado no capítulo dos nomes ilustres que porventura as subscrevam. Nas manifestações de toda a natureza, porém, o crente ou o estudioso do problema da identificação não pode dispensar aquele sentido espiritual de observação que lhe fará sempre no imo da consciência. E é justo que o espiritista, depois de sofrer pela morte a separação de um ente amado, provoque a comunicação dele nas sessões mediúnicas? O espiritista sincero deve buscar o conforto moral em tais casos na própria fé que lhe deve edificar intimamente o coração. Não é justo provocar ou forçar a comunicação com esse ou aquele desencarnado. Além de não conhecerdes as possibilidades da sua nova condição na esfera espiritual, deveis entender ao problema dos vossos méritos. O homem pode desejar isso ou aquilo, mas há uma providência que dispõe o assunto, examinando o mérito de quem pede a utilidade da concessão. Qualquer comunicado com o invisível deve ser espontâneo, e o espiritista cristão deve encontrar na sua fé o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano, ponderando quanto à necessidade do repouso daqueles a quem amou, e esperando a sua palavra direta, como julguem os mentores espirituais conveniente e oportuno.
muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.